Questão 7. Sabendo-se que x é um número real, o conjunto solução da equação, essa daí olha só, é uma equação exponencial, porque a gente olha ela, a gente vê o x como expoente de um número real, né, de números reais positivos diferentes de 1. Tá. Como as alternativas, né, são soluções, são candidatos a soluções, a gente poderia fazer essa questão testando alternativas. Então a gente poderia olhar, por exemplo, eu quero saber se o 2 é solução, né? Você substitui o x por 2 e vê se verifica a igualdade. Se verifica, então sabe que isso daqui pode ser essa, né? Não poderia ser essa daqui que não tem o 2, por exemplo, ou não poderia ser essa daqui que é conjunto vazio. Eu quero ver se 1/2 é solução. Substitui o x por 1/2. Claro, o expoente 1/2 vai virar raiz quadrada, né? Aqui vai ser a raiz quadrada de 4, ele vai ser a raiz quadrada de 2, você faz operações e vê se verifica a igualdade. Se verifica, então sabe que teria que ser essa daqui, ou essa daqui não, né? Enfim, você pode fazer testando alternativas. Mas é claro que eu vou fazer de maneira analítica, tá? Então olha só. A gente olha e já sabe que é uma equação exponencial daquilo que a gente chamou de segundo caso, que é quando a gente não consegue juntar todos os termos com uma potência. A gente tem adições e subtrações aqui, você não consegue juntar isso. Então olha só, o que a gente vai fazer? O 4 na x, que a gente sabe que é 2 ao quadrado na x, porque isso aqui é o 4, né? Menos 2 mais raiz de 2 vezes 2 na x. O resto eu estou só copiando, tá? Mais 2 raiz quadrada de 2 igual a 0. Olha só, a ideia é a gente deixar as potências com x separadas. Então, esses expoentes aqui a gente pode inverter, dizer que isso é 2 na x ao quadrado, menos o resto também eu vou só copiar. Tá? Como a gente tem 2 na x aqui, 2 na x aqui, a gente tem essa potência aparecendo reiteradamente, a gente pode fazer uma substituição. A gente pode usar uma variável auxiliar. Eu vou usar o w. Tá? Então eu vou dizer que o w é essa minha potência de 2 na x. Então aqui a gente vai ter w dentro do parêntese, isso é w elevado ao quadrado, menos esse coeficiente aqui, 2 mais raiz de 2, vezes 2 na x, que é w mais 2 raiz quadrada de 2 igual a 0. Tá legal? Olha só, isso é uma equação do segundo grau para a gente resolver, uma equação do segundo grau na incógnita w. A gente pode até tentar fazer para o soma e produto. Geralmente é difícil usar soma e produto quando a gente tem coeficientes irracionais. Mas essa aqui talvez até daria. De repente, quando a gente chegar na solução, quando a gente encontrar os valores de w, você vai olhar e vai dizer, é óbvio que esses são os valores que somados dão isso aqui e multiplicados dão aquilo ali. Mas, num primeiro momento, pode não ser uma coisa trivial, né? Para a gente resolver com a fórmula quadrática, eu já vou identificar aqui, os coeficientes. O a, que é 1, porque é 1w². O nosso coeficiente b, que é o que acompanha o w, que é todo esse número aqui, é menos 2 mais raiz de 2, que então a gente vai poder escrever como menos 2 menos raiz de 2, tudo bem? E o nosso coeficiente c, que é o termo independente, é aquele 2 raiz quadrada de 2. Então, eu vou precisar de mais espaço, então eu vou apagar o quadro. Se você quiser pausar o vídeo e terminar de copiar ou printar a tela, fica à vontade, tá? Vamos ver se funciona. Mágica! Olha só, adorei isso, né? Apagou o quadro, deixou o que era importante aqui e ainda abasteceu o meu café. Então olha só, a gente tem uma equação de segundo grau para resolver, a gente já tem os coeficientes a, b e c, então vamos lá. A gente sabe que delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, nosso b, que é menos 2 menos raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes
C, que é 2 raiz de 2. Isso aqui está lá naquele primeiro vídeo, que é uma revisão de alguns elementos de matemática do ensino fundamental, né? Então eu vou considerar isso como dado e vou só resolver, não vou ficar em minúcias de como a gente resolve isso aqui, tá? Então olha aqui, ó. O produto notável a gente pode tratar como quadrado da soma, então vai ser o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4 raiz de 2, né? 2 vezes 2, 4 vezes raiz de 2, mais o quadrado do segundo, e o quadrado da raiz quadrada de 2 é 2. 4 vezes 2 aqui, menos 8 raiz de 2. Olha que legal. Então o nosso delta, 4 mais 2 é 6, e 4 raiz de 2 menos 8 raiz de 2 é menos 4 raiz quadrada de 2. Bom, problema. A gente vai precisar da raiz quadrada de delta, lá para a fórmula de Bhaskara, né? Então a raiz quadrada do delta vai ser a raiz quadrada de 6 menos 4 raiz de 2. E a gente não vai conseguir fazer operações com isso, né? Aqui dentro. É interessante a gente tentar reescrever essa raiz. Então olha só. Aí também é o raciocínio que está lá no outro vídeo de revisão de alguns elementos de raiz e tal, de algumas malandragens que a gente pode fazer. A gente vai então pegar e escrever essa raiz. Raiz de 6 menos 4 raiz de 2 na forma A mais raiz quadrada de B. Tá? Elevando os dois lados da igualdade ao quadrado, então raiz quadrada de 6 menos 4 raiz de 2 ao quadrado. E aqui então a gente vai ter A mais raiz de B ao quadrado. Naturalmente, aqui é uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Você pode simplificar. Isso fica simplesmente 6 menos 4 raiz de 2. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que eu vou escrever aqui. 2 vezes A raiz quadrada de B, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado da raiz quadrada de B, que é B. Lembra, por comparação, olha só. Vou olhar esse último termo aqui e esse termo aqui, ó, que é o termo da raiz quadrada, né? Se dentro da raiz quadrada... Isso é uma igualdade. Então, se isso e aquilo tem que ser iguais. Se dentro da raiz quadrada tem um 2 e dentro da raiz quadrada tem B, aquele B só pode ser igual a 2. Agora, se eu olhar fora da raiz quadrada, isso aqui é 2A, isso aqui é menos 4. Então, se 2A tem que ser menos... Se 2A tem que ser menos 4, que é o termo, é o fator fora da raiz. É o fator fora da raiz, né? Então, esse A só pode ser 2 negativo. Agora a gente faz a verificação. A gente vê se esse A ao quadrado mais B é igual a esse 6 aqui. Então, olha só. A ao quadrado mais B. Se o A é 2 negativo, A ao quadrado é 2 negativo ao quadrado, que é 4. E o B é 2. Isso aqui é igual a 6? É. Então fechou. Olha só. Isso aqui. Essa raiz a gente viu que podia ser escrito como A mais raiz quadrada de B. É, portanto, 2 negativo, que é o A, mais a raiz quadrada do B, do 2. Vamos fazer a mágica de novo. Então, olha só. Continuando aqui com a aplicação da fórmula de Bhaskara, lembra, a gente está resolvendo uma equação da incógnita W, né? Então a gente tem os coeficientes e a gente já tem a raiz quadrada do delta. Então a gente sabe que W é menos B mais e menos raiz quadrada delta dividido por 2A. Olha só. Menos B vai ser o B com sinal trocado. Tá? Então, menos B vai ser menos esses dois termos aqui. Eu já vou escrever como 2 mais raiz quadrada de 2. Lembrando que esse menos vai valer para os dois termos aqui dentro do B. Menos, menos 2 e menos, menos raiz de 2. Aqui, ó, mais e menos. A raiz quadrada do delta, que a gente fez há um minuto atrás, menos, perdão pela redundância, né? Ou fala há um minuto, ou fala um minuto atrás, falar há um minuto atrás, enfim, eu não vou começar a gravar de novo por conta disso daí, tá?
Azar, vocês que me perdoem pelo erro de português ou não também. Dividido por 2A, que é 2 vezes 1. Tá. A gente vai ter então duas soluções. Já vou separar aqui, ó. W1, que eu vou considerar mais a raiz quadrada do delta. Então, 2 mais raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada vai manter os termos. Menos 2 mais raiz de 2 dividido por 2. E a solução que eu vou chamar de W2, eu vou considerar menos a raiz quadrada do delta. Então, ó, 2 mais raiz de 2. Quando eu colocar menos a raiz quadrada do delta, vai ser menos 2. Vai ficar 2 positivo. E aqui a gente vai ter menos mais raiz de 2, que vai ficar menos raiz quadrada de 2. Isso sobre 2, né? Olha só que interessante. Aqui nessa nossa solução W1, esse termo e esse termo se cancelam. Então a gente vai ter raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, que é 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2. E esse 2 aqui a gente pode simplificar com esse, né? Porque a raiz quadrada de 2 está multiplicando e dividindo por 2. Portanto, W1, a primeira solução é raiz quadrada de 2. A segunda solução, olha só que mágico. Agora é a raiz quadrada que vai se cancelar, porque aqui você tem mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Pela lei do cancelamento, esses dois aqui se anulam. Você vai ter 2 e 2, 4 dividido por 2. W2 igual a 2. Então as soluções dessa equação de segundo grau na incógnita W, que é a nossa variável auxiliar, são 2 e a raiz de 2. Agora, claro, quando você pensa lá pela soma e produto, né? Se isso aqui é a soma com sinal trocado e aqui tem um menos, a soma é somente 2 mais raiz de 2. Essa é a soma das raízes e esse é o produto das raízes, né? 2 e a raiz quadrada de 2 são os números que somados dão isso daqui, óbvio, e multiplicados dão isso daqui, óbvio. Então vamos de novo, a questão está quase acabando. Então olha só, é muito importante, e eu sempre frisei isso em aula, que a gente tome cuidado de não achar que a questão acabou aqui, né, quando a gente resolveu a Bhaskara, né? Porque a equação que a gente tem que resolver, e eu quis deixar ela aqui no quadro, é a equação da incógnita x. Os valores que a gente tem que calcular são os valores de x. Aqui a gente encontrou w, que é simplesmente nossa incógnita auxiliar. Ele nem existia naquele problema. Lembra qual que é a ideia? A gente troca o 2 na x por w, resolve a equação e agora troca o w por 2 na x de volta. Então se a gente sabe que w é igual a raiz quadrada de 2, w é 2 na x, e a raiz quadrada de 2 aqui a gente pode escrever como 2 elevado a 1 meio, certo? Porque o expoente aqui é 1 e o índice ali é 2. Se 2 na x é 2 na 1 meio, então x é igual a 1 meio. Essa é uma solução. Agora, se w é igual a 2, então 2 na x é igual a 2. E se é somente 2 é porque é 2 na primeira. Vou até colocar em vermelhinho aqui para chamar a atenção. Logo a gente sabe que esse x é 1. Então, a gente tem as duas soluções. Que são 1 meio e 1. Esse é o nosso conjunto de solução. Ele está na letra C. Tá legal?